Muito boa tarde a todos. Vamos dar início, sem mais delongas, à presente audição, no âmbito da qual vamos ouvir em audição a Presidente Executiva da TAP. Em nome da Comissão Eventual para o Acompanhamento da Aplicação das Medidas de Resposta à Pandemia da Doença Covid-19 e do Processo de Recuperação Económica e Social, cumprimento a Senhora Engenheira Christine Urmieres Widner, agradecendo, portanto, a sua disponibilidade para participar na presente audição. Cumprimento igualmente todos os deputados aqui presentes e todos aqueles que nos acompanham online. Uma nota explicativa para vos dar conta de como é que vai decorrer a presente audição. A presente audição inicia-se com uma intervenção inicial da entidade convidada, que dispõe de 8 minutos para uma intervenção inicial. Esta intervenção inicial, da mesma forma que as intervenções dos grupos parlamentares, vão ser traduzidas em simultâneo, salvo seja, porque por cada parágrafo de intervenção vai ser seguido de uma tradução. Portanto, após esta intervenção inicial da entidade convidada, temos uma ronda única pelos grupos parlamentares, por ordem decrescente de representatividade política, com primazia do grupo parlamentar, do maior grupo parlamentar da oposição. Cada grupo parlamentar dispõe de 5 minutos para fazer a respectiva intervenção. Também será traduzida por parágrafo. No final, a entidade convidada dispõe de 12 minutos para uma intervenção final. Vamos então dar início à presente audição. Dou agora a palavra... Sim, Sr. Deputado. Eu peço desculpa estar a interromper, já no decorrer dos trabalhos. Sendo a intervenção traduzida parágrafo a parágrafo, provavelmente não chegarei aos 5 minutos. Portanto... Eu darei, portanto, o tempo necessário, portanto, não o dobro do tempo, mas próximo disso, para possibilitar a tradução por parágrafo, sob pena de esta audição não se poder realizar, portanto, considerando estas circunstâncias que eu acabei de referir. Portanto, eu vou dar mais tempo, portanto, sem prejuízo do cumprimento do tempo por parte da entidade convidada e também dos grupos parlamentares, vou dar sempre o tempo possível para se fazer a tradução. Portanto, dou a palavra à senhora... Sim. Obrigada, Sra. Deputada. Vamos então dar início à presente audição. Dou agora a palavra à Sra. Presidente Executiva da TAP. Dispõe de 8 minutos para uma intervenção inicial. Faça favor. Senhora Presidente e senhoras e senhores deputados, antes de mais, gostaria de apresentar os meus cumprimentos. Gostaria também de agradecer a oportunidade de, em nome da TAP, abordar alguns aspectos que considero relevantes como ponto de partida para esta audição. Trata-se de uma excelente oportunidade para poder partilhar informação e a minha experiência sobre o que considero ser a maior crise de sempre no setor do transporte aéreo. E fico a dispor para responder às perguntas que me queiram colocar. Now switching to English. It is my belief that with the measures taken by the airline and by the competent authorities, it is not on an air journey that passengers increase the risk of becoming infected with COVID-19. Air travel is undoubtedly the safest way to travel in the context of the COVID-19 pandemic. But I will address the matter later in my speech. For now, I would like to give you a brief overview of TAP in the context of this public health crisis.
I fully understand and support the need to control the pandemic. Also, I'm not far from the truth if I say that TAP is at the top of the list of companies most affected by the pandemic. It is not a problem exclusive to TAP. It is a problem across all airlines worldwide. It is a tragic issue for all economic operators involved in travel and people's mobility. The world has stopped. Tourism has stopped. The significant world events disappeared, and business travel also ceased, at least during the most acute phase of the pandemic and of its impact on air transportation. Demand has stagnated to such an extent that it is difficult to understand the scope of the damage and how long it will take us to recover effectively to the point where we can say that we are back to normal, or maybe back to a new normal. And when I speak of the impact of the pandemic on TAP, I'm not only speaking about the company itself. The repercussions on TAP have a systemic effect if we consider what the company represented for the entire national economy before this crisis began. I will never get tired of saying that TAP was a guarantor of circulation evaluated in more than 3 billion euros in the Portuguese economy when this crisis started. Compreendo e apoio plenamente a necessidade de controlar a pandemia. É a minha convicção que, com as medidas tomadas pelas companhias aéreas e pelas autoridades competentes, não é numa viagem aérea que os passageiros aumentam o risco de ficar infectados com Covid-19. O transporte aéreo é inquestionavelmente a forma mais segura de viajar no contexto da pandemia de Covid-19. Abordarei esta questão posteriormente na minha intervenção. Irei agora apresentar um breve enquadramento da TAP no contexto da crise de saúde pública que vivemos. Compreendo e apoio plenamente a necessidade de controlar a pandemia. Adicionalmente, não estará longe da verdade a afirmação de que a TAP está no topo da lista das empresas mais afetadas pela pandemia. Não é um problema exclusivo da TAP. É um problema que atinge todas as companhias aéreas a nível mundial. É uma questão trágica para os operadores económicos envolvidos nas viagens e na mobilidade das pessoas. O mundo parou, o turismo parou, os eventos mundiais de relevo desapareceram e as viagens de negócios também terminaram, pelo menos na fase mais aguda da pandemia e do seu efeito no transporte aéreo. A procura estagnou a tal ponto que é difícil compreender a extensão dos danos e quanto tempo demorará uma recuperação eficaz ao ponto de podermos dizer que estamos de regresso à normalidade, outra vez de regresso a um novo normal. Quando me refiro ao impacto da pandemia na TAP, não me refiro apenas à companhia. As repercussões na TAP têm um efeito sistémico, considerando que a empresa representava para toda a economia nacional antes de esta crise começar. Não me cansarei de repetir que a TAP era o garante da circulação, estimada em mais de 3 mil milhões de euros na economia portuguesa quando esta crise se iniciou. To give you a clear idea, last year we recorded around 12 million less passengers on TAP flights than in the previous years, in 2019, which represents a reduction of more than 70%, while revenue reduced to 1.06 billion, 68% less than in 2019. Our profitability was also affected, with TAP operating result decreasing by more than 1 billion to minus 965 million euros in 2020. Operationally too, the fleet went through a significant adjustment in 2020, and the company ended the year with an operating fleet of 96 aircraft, which correspond to a net decrease of 9 aircraft when compared to the end of 2019. During the first half of 2021, with the pandemic continuation and consequent travel restriction, TAP's results were further strained. Revenues decreased by 41% versus first half of 2020 and by 74% versus first half of 2019, in line with the decrease of the available seat kilometers offers, leading to an EBIT of minus 377 million euros. Minus. Additionally, during this semester, TAP has reduced its fleet by 2 aircraft, while simultaneously renewing some of its fleet for most cost-efficient aircraft. As it is known, the pandemic led to TAP's severe liquidation situation. Even though measures to reduce the cash burn were swiftly implemented.
TAP still required the support of the Portuguese state, with a state aid of 1.2 billion euros in 2020 and an additional COVID-19 damage compensation of 462 million in May 2021. For this support, in the name of TAP, I want to thank the Portuguese people who, through the Portuguese state, are now the largest shareholder of TAP and towards whom we have a great responsibility. This background is critically given the importance of TAP for the Portuguese economy, so that you can weigh the significance that this pandemic had on the Portuguese economic tissue directly related to this airline, and I will share now some figures with you. Para dar uma ideia clara, no ano passado registámos cerca de menos de 12 milhões de passageiros nos voos TAP do que no ano anterior, em 2019, o que representa uma redução de mais de 70%, enquanto as receitas diminuíram para 1.060 milhões de euros, 68% menos do que em 2019. A nossa rentabilidade também foi afetada, com o resultado operacional da TAP a diminuir em mais de 1.000 milhões de euros para 965 milhões negativos em 2020. Também operacionalmente, a frota passou por um significativo ajuste em 2020 e a empresa encerrou o ano com uma frota operacional de 96 aeronaves, o que corresponde a uma redução líquida de 9 aeronaves em relação ao final de 2019. Durante o primeiro semestre de 2021, com a continuação da pandemia e as consequentes restrições às viagens, os resultados da TAP foram ainda mais difíceis. As receitas diminuíram em 41% quando comparado com o primeiro semestre de 2020 e em 74% quando comparado com o primeiro semestre de 2019, em linha com a diminuição dos assentos disponíveis por quilómetro voado, os ASCs, levando a um EBIT de 377 milhões negativos. Além disso, ao longo deste semestre, a TAP reduziu a sua frota em 2 aeronaves, ao mesmo tempo que renovou parte da sua frota com aeronaves mais eficientes em termos de custos. Como é sabido, a pandemia levou à grave situação de liquidez da TAP. Apesar de as medidas de redução no consumo de dinheiro terem sido rapidamente implementadas, a TAP ainda necessitou do apoio do Estado português com um auxílio estatal de 1.200 milhões de euros em 2020 e uma compensação adicional por danos resultantes da Covid-19 de 462 milhões em maio de 2021. Por estes apoios, em nome da TAP, quero agradecer aos portugueses que, através do Estado português, são hoje os maiores acionistas da TAP e perante os quais temos uma grande responsabilidade. Este enquadramento é crítico, dada a importância da TAP para a economia portuguesa, para que possam avaliar o significado que esta pandemia teve no tecido económico português, diretamente relacionado com esta companhia aérea, e irei partilhar alguns números convosco. Before the COVID-19 crisis, TAP was a significant contributor to the tourism sector development, which represented up to 12% of the Portuguese GDP. TAP is also one of the largest exporters of services in Portugal, with a significant percentage of its sales to foreign customers, while also replacing purchases to foreign airline companies, and so contributing to reduce the Portuguese trade balance deficit. Furthermore, earlier this year, TAP conducted an analysis of its impact on the Portuguese economy compared to the scenario where TAP would have not been supported. In this study, it was identified that TAP is expected to contribute with more than 10 billion euros to the Portuguese GDP until 2030. But I would like to talk about the importance of TAP also for the Portuguese families. At the end of 2019, TAP had around 11,000 employees and paid more than 750 million euros in salary and over 320 million euros in taxes and contribution. If we count indirect employment, I can assure that before the pandemic, there were more than 100 families that depended on TAP's activity amongst airports, catering, small businesses, tourism activity, accommodation, and many other sectors. Indirectly, TAP generated more than 1.5 billion euros in salaries and more than 1.8 billion euros in taxes and contribution. TAP also bought in 2019 about 1 billion for more than 1,000 national companies. That included about 160 million technology, 120 million in business services, 65 million in catering, and more than 350 million in airport services and handling, among others. I'm really sorry to bore you with these figures, but I believe they are vital to frame everything that this unprecedented public health crisis has undone, and why it is so important to look to the future now. And if we were starting from scratch,
and it's not the situation. At TAP, my all team members have already rolled up their sleeves long time ago to get down to work. Antes da crise da Covid-19, a TAP contribuía de forma significativa para o desenvolvimento do setor do turismo, que representava até 12% do PIB português. A TAP é também uma das maiores exportadoras de serviços em Portugal, com uma percentagem significativa das suas vendas a clientes estrangeiros. Ao mesmo tempo, substituiu as compras a companhias aéreas estrangeiras, contribuindo assim para a redução do déficit da balança comercial portuguesa. Acresce que, no início deste ano, a TAP procedeu a uma análise do seu impacto na economia portuguesa, face ao cenário em que a TAP não teria recebido qualquer apoio. Neste estudo, foi identificado que se espera que a TAP contribua com mais de 10 mil milhões de euros para o PIB português até 2030. Mas também gostaria de falar sobre a importância da TAP para as famílias portuguesas. No final de 2019, a TAP contava com cerca de 10.600 trabalhadores e pagava mais de 740 milhões de euros em vencimentos e mais de 320 milhões de euros em impostos e contribuições. Se contabilizarmos o emprego indireto, posso assegurar-vos que, antes da pandemia, mais de 100 mil famílias dependiam da atividade da TAP, entre aeroportos, catering, pequenos negócios, turismo e alojamento e muitos outros setores. Indiretamente, a TAP gerou mais de 1.500 milhões de euros em salários e mais de 1.800 milhões de euros em impostos e contribuições. A TAP também comprou, em 2019, cerca de 1.000 milhões a mais de euros a mais de 1.000 empresas nacionais. Tal incluiu cerca de 160 milhões em tecnologia, 120 milhões em serviços comerciais, 65 milhões em catering e mais de 350 milhões em serviços aeroportuários e handling, entre outros. Peço desculpa por vos estar a amassar com todos estes números, mas entendo que são vitais para enquadrar tudo o que esta crise de saúde pública sem precedentes provocou. E porque é tão importante olhar para o futuro agora como se estivéssemos a começar do zero, o que não é o caso. Na TAP, todos os membros da minha equipa já arregaçaram as mangas há muito tempo para começar a trabalhar. Since day one of the pandemic, TAP has been committed to support the country on its fight against this disease, ensuring fundamental services. TAP transported around 6,880 tons of medical cargo, from medical equipment from China to Portugal in the early stages of the pandemic to the more recent and precious vaccines from their producing countries. Additionally, TAP was deeply involved in the efforts to repatriate Portuguese citizens across the world, with 255 repatriation flights, which brought around 5,000 passengers home. Furthermore, across the pandemic, TAP ensures a Portuguese territorial continuity with flight to and from mainland to the Portuguese islands. TAP has been closely monitoring the evolution of the COVID-19 outbreak and its enormous impact on the world economy. The civil aviation industry, and in particular TAP's activity, are assessing and adopting the appropriate measure to mitigate the respective consequences. Health and safety was, is, and always will be a main priority for TAP. With this in our mind, the company has implemented a large range of measures in order to guarantee that all employees and passengers are in a clean and safe environment in all stages of their trips. Desde o primeiro dia da pandemia, a TAP esteve empenhada em apoiar o país na luta contra esta doença, garantindo serviços fundamentais. A TAP transportou cerca de 6.880 toneladas de carga médica, desde equipamentos médicos da China para Portugal no início da pandemia, até mais recentemente às preciosas vacinas dos seus países produtores. Adicionalmente, a TAP esteve profundamente envolvida nos esforços de repatriamento de cidadãos portugueses por todo o mundo, com 255 voos de repatriamento que trouxeram cerca de 5.000 passageiros para casa. Além disso, durante toda a pandemia, a TAP garantiu a continuidade territorial portuguesa com voos do continente para as ilhas e vice-versa. A TAP tem acompanhado de perto a evolução do surto do vírus Covid-19 e o seu enorme impacto na economia mundial, na indústria da aviação civil e, em particular, na atividade da TAP, avaliando e adotando as medidas adequadas para mitigar as respectivas consequências. Saúde e segurança foi, é e será sempre uma das principais prioridades da TAP. Com isto em mente, a empresa implementou um amplo leque de medidas por forma a garantir que todos os trabalhadores e passageiros estão num ambiente limpo e seguro em todas as fases das suas viagens.
So new procedures and mitigation action were implemented to tackle the various phases of the COVID-19 pandemic based on the most updated international standards of our industry. These measures can be divided... Peço desculpa, mas vou ter que interromper, já excedeu o seu tempo. Queira concluir com maior brevidade e depois terá a oportunidade, na intervenção final, responder às questões dos senhores deputados. Obrigada. So this measure can be divided into three main pillars. The first one is for internal staff and infrastructure measures with an internal focus and grounding on the objective of protecting our employees. The second one is on operational staff measures, ensuring a strong commitment with safety and health of our crews and clients across all stages of the flight. And the third one is on operational aircraft measure, focusing on the highest industry standards and regulatory requirements for aircraft cleaning and disinfection protocol. Foram implementados novos procedimentos e ações de mitigação, cujas medidas podem ser divididas em três pilares principais. Primeiro, medidas relacionadas com o staff interno e as infraestruturas, com foco interno e alicerçados no objetivo de proteção dos nossos trabalhadores. Segundo, medidas relacionadas com o staff operacional, garantindo um forte compromisso com a segurança e a saúde das nossas tripulações e clientes em todas as fases de voo. E o terceiro, medidas operacionais relacionadas com as aeronaves, com foco nos mais altos padrões da indústria e requisitos regulatórios aplicáveis à limpeza de aeronaves e protocolos de desinfecção. Muito obrigada. Vamos dar então início. Eu peço desculpa interromper, mas tal como eu havia explicado, já foi excedido em muito tempo para esta intervenção inicial e depois, no final, terá a oportunidade de concluir a sua intervenção. Muito obrigada, Sra. Engenheira Christine Widner. Damos agora início à ronda única por parte dos grupos parlamentares. Dou agora a palavra ao grupo parlamentar do PSD. O tempo desta intervenção pelo grupo parlamentar do PSD vai ser dividido entre os senhores deputados Carlos Silva e o senhor deputado Paulo Neves. Faça favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Saúdo a Sra. Presidente da Comissão Executiva da TAP, Christine Urmier Widner. O PSD começa esta intervenção por fazer um balanço daquilo que é o atual estado da TAP, na nossa ótica, evidentemente. Um ano e meio depois da pandemia, o que Portugal e os portugueses têm relativamente à sua companhia de aviação de bandeira é uma espécie de delírio empresarial do Ministro e um plano de estruturação já de si bastante duro, mas que ainda assim não tem garantias que não venha a ser ainda mais restritivo. Os trabalhadores, por via das aventuras do Governo e dos conflitos do Ministro, viram os seus postos de trabalho reduzidos em cerca de 25%. Senhor, não queria interromper, mas é melhor fazer uma pausa para dar oportunidade, portanto, à tradução, para não se alongar, portanto, senão e depois impossibilita a correspondente tradução. Eu pedi então que fosse efetuada a tradução. Nós não estamos a ouvir. Seems like a delirious phase. Eu agradecia que iniciasse, porque nós não ouvimos do início. Obrigada. We would like to start by doing a balance of the status of TAP. So 18 months on, from after the beginning of the pandemic, this seems like a delirious state from some minister, and there are no guarantees right now that the situation will not worsen. The workers saw their jobs decrease by 25%. Pegando agora na referência que deixei anteriormente, portanto, a redução de 25% dos trabalhadores, decorre ainda, infelizmente, um processo de despedimento coletivo de mais 82 trabalhadores e, por outro lado, os trabalhadores e as suas famílias são vítimas de uma redução drástica de rendimento que afeta muitos milhares de famílias, como referido pela Sra. Presidente da Comissão Executiva.
this decrease in 25%. There's a case of the collective licensing of 82 workers right now ongoing. And there's also for the workers, the loss of income that affects thousands of families, as the chairperson said. Por outro lado, os contribuintes assistem à utilização de milhares de milhões de euros que estão a ser usados para resgatar uma empresa que está moribunda, mas que o Governo insiste, sem qualquer sobressalto, por mera opção ideológica, anunciar que é estratégica, sem explicar o racional desta intervenção, nem cá em Portugal, nem na Europa. The taxpayers are witnessing an investment of billions of euros in a dying company that the government insists, without any trepidation, that is a strategic company, without explaining the rationale for that thought, either in Portugal or in Europe. No meio desta confusão generalizada provocada pela atuação do Governo, a TAP definha sem tomada de decisões estratégicas e é brutalmente prejudicada. A TAP vive asfixiada num desastre quando, em termos internacionais, se assiste a uma profunda euforia no setor aeronáutico, com empresas a investir fortemente em novos aviões, mais eficientes e a contratar trabalhadores. Quando todos os principais concorrentes da TAP já terminaram as suas reestruturações, a TAP ainda não a iniciou, correndo ainda o risco de se afundar mais neste calvário sem fim à vista. This confusion caused by the government, we witness a dying company that has no strategy and that is lying asphyxiated by what is going on. Abroad, we see other companies and the competitors buying more planes that are more efficient, hiring more people, and we see that they're finishing their restructuring, whereas TAP hasn't even begun its restructuring process. A TAP é vítima de opções ideológicas sem nexo no mundo atual e está a tornar-se obsoleta num setor que se reinventa e moderniza todos os dias. Is being a victim of ideological options and is becoming an obsolete company in a sector that is revamped every single day. Assim deixo-lhe algumas questões. Confia que Bruxelas aceitará como suficientes os cortes anunciados e já concretizados para compensar a ajuda pública? Brussels will think that the cuts already made and announced to compensate for public aid will be enough? Considera possível que este pedido de mais tempo para aprovar o cenário proposto inicialmente pelo Governo é possível? Ou se, pelo contrário, será necessário mais um conjunto de medidas restritivas que acredito que, se fosse para aprovar o plano inicial do Governo, Bruxelas já teria decidido? Do you think that it's possible that you're given more time, or do you think that there will need to be an announcement of a package of more restrictive measures, and that would have led to a decision by Brussels already? O Governo prolongou o prazo para reembolso dos apoios às necessidades imediatas de liquidez no âmbito da pandemia à TAP de 1.200 milhões de euros, como prevê ter liquidez suficiente para fazer face a este reembolso já em dezembro. The deadline for the refund of 1.2 billion euros of aid to fight the pandemic. How do you expect to have money enough to make this refund in December, by December?
Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Paulo Neves, pelo Grupo Parlamentar do PSD. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Christine Wedner. Sei que é francesa e que não sabe falar português, mas espero que conheça e bem o mapa de Portugal. E que Portugal tenha consciência, não é só o continente português, também fazem parte dois arquipélagos, os Açores e a Madeira. Eu sou deputado à Assembleia da República, eleito pela Madeira e pelo Porto Santo. By Madeira and Porto Santo. I hope you know the map of Portugal as it contains two autonomous regions, the Azores and Madeira. É precisamente o Porto Santo que lhe quero começar por falar. Estive muito recentemente na ilha de Porto Santo, juntamente com o Presidente do Grupo Parlamentar do PSD, o deputado Adão Silva. Nós fomos sensibilizados mais uma vez pelo candidato do PSD à Câmara do Porto Santo, Nuno Batista, para o mau serviço da TAP em relação ao Porto Santo. With the chairman of the parliamentary group of PSD, Adão Silva, and the candidate to the mayor of Porto Santo made us aware of the poor service that TAP renders to the island. A TAP abandonou o Porto Santo no próximo inverno IATA, o que é absolutamente inaceitável. TAP abandons the Porto Santo in the next winter. And this is unacceptable. Não aceitamos essa decisão e denunciamos e esperamos que a Sra. Christine Wedner um recuo da TAP e que no próximo inverno existam mesmo ligações aéreas diretas entre o Porto Santo e o continente português. A TAP, recordo-lhe, é uma empresa de capitais públicos que não pode abandonar o povo do Porto Santo. Termino já. And we hope that by next winter there will be direct connections between the continent of Portugal and Porto Santo. I remind you that TAP is a public capital company and it cannot abandon the people of Porto Santo. Outra questão tem a ver com as comunidades portuguesas na Venezuela e na África do Sul. A TAP mentiu. A TAP prometeu ligações diretas entre Portugal e a África do Sul e também não as vai realizar. Com a Venezuela, prometeu 3 voos, só vai fazer 1. I would also like to address a question about Venezuela and South Africa. TAP lied. As for South Africa, TAP promised a direct connection and there is none, whereas regarding Venezuela, it promised 3 direct flights and there is only 1. Por fim, as tarifas abusivas que a TAP pratica para a Madeira. A TAP tem de ajudar à recuperação económica, ainda mais quando o governo do PS obriga os portugueses a desembolsarem milhares de milhões de euros para transformar uma que foi uma grande empresa privada de aviação numa pequena empresa pública de aviões. Also, the prices practiced in the trips to Madeira are extortionary. We have to recall that the Portuguese people inject billions of euros into the company and the government is trying to turn what was once a huge private aviation company into a small airplane company. Muito obrigada. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PS. Sr. Deputado Carlos Pereira, faça favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Antes de mais, cumprimentar a Sra. Presidente da Comissão Executiva da TAP e, naturalmente, neste momento, fazer votos das maiores felicidades para o cargo, tendo em conta que esta é a primeira vez que está na Assembleia da República. Eu gostaria de fazer um ponto prévio antes de fazer algumas questões relacionadas com a atividade da TAP. O ponto prévio tem a ver com algumas das questões que foram aqui referidas pelo Grupo Parlamentar do PSD e que me parece importante dar algumas notas. A primeira é, naturalmente, que o PSD, enfim, eu não consigo dizer se discorda da solução
que está hoje em curso da reestruturação, se não discorda, porque na verdade o PSD não tem uma posição clara sobre qual é o caminho que teria para a TAP, tendo em conta a situação em que estamos. Não conhece o caminho, tem sido obviamente crítico, isso tem sido mais do que óbvio, excessivamente crítico e até com adjetivos que são manifestamente desapropriados, ainda por cima num contexto parlamentar, e portanto isso parece-me óbvio. Agora, para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, nós acompanhamos com muita preocupação aquilo que é, naturalmente, o plano de estruturação da TAP. Previous point about what PSD said. I don't know whether they disagree or not with the solution proposed because they don't have a clear position on this. And they have been very critical, sometimes too critical, and have expressed their criticism with adjectives that are sometimes inappropriate for the context, especially considering we're in the Parliament. As for the Socialist Party, we agree with the restructuring plan foreseen for TAP. Acompanhamos com preocupação porque sabemos que uma reestruturação é sempre dura, a da TAP tem sido dura, nós estamos a falar de uma redução de quase 2.000 trabalhadores e evidentemente que também nos preocupamos com o facto de existir 80 trabalhadores neste momento num processo de despedimento coletivo, mas também é possível dizer que houve 2.000 trabalhadores que saíram de forma tranquila, com todas as dificuldades que eventualmente este processo acarreta. Obviamente que houve menos trabalhadores, houve redução de frota, há uma possibilidade de uma redução de slots e sabemos que a reestruturação, enfim, será, como disse, dura. Concerned because restructurings are, in their nature, a tough process. 2,000 people, almost 2,000 people are leaving the company. We know there's this lawsuit going on with 80 people, the collective licensing procedure. But we know that 2,000 people voluntarily left the company with all the inherent difficulties. And there's a reduction in fleet, a reduction in staff, and eventually a reduction in slots. And this makes it all very tough. Quanto às perguntas, tendo em conta aquilo que nos parece muito relevante, gostaria que a Sra. Presidente nos dissesse qual é a situação hoje da companhia, da TAP, em relação aos principais concorrentes, naturalmente, em termos de alguns indicadores, como recursos humanos, custos salários, frota e slots. São aspectos muito relevantes para a competitividade de uma companhia e julgo importante termos esta matéria assegurada. Questions themselves. I would like the Madam Chairperson to tell us about the status of TAP vis-à-vis its competitors, namely when it comes to human resources, salaries, the fleet, the slots, and these are things that are all very relevant when it comes to a company's competitiveness. A segunda questão tem a ver com um aspecto que me parece importante e que tem a ver com a estratégia da TAP, que é quais são as diferenças essenciais que este plano de reestruturação, depois da implementação deste plano de reestruturação, que a TAP terá em comparação com 2019. Nós, naturalmente, com o plano de reestruturação, esperamos uma companhia diferente. A questão é quais são os aspectos essenciais dessa diferença, tendo em conta aquilo que são as razões pelo qual o Estado, o país, resolveu salvar a TAP. We would like to know, after this restructuring plan has been finished, we would like to know the differences between the TAP at that moment when compared to what it was in 2019. We expect a different company, and this is one of the reasons why the state decided to save TAP. Gostaria agora de introduzir uma pergunta que me parece relevante, é quase estrutural, que é saber se, na opinião da Sra. Presidente da Comissão Executiva,
se a recuperação da atividade da TAP, que está prevista no quadro do plano de reestruturação, e naturalmente dependendo daquilo que é a dimensão da procura e da evolução da procura, se pode de alguma forma ser comprometida pelo atraso na construção de um novo aeroporto em Lisboa? As for another question, I would like to know your opinion if within this recovery process and everything that has to do with the demand, if this recovery can be hindered by the delays in building a new airport in Lisbon. A quinta pergunta tem a ver com o seguinte: a estratégia de hub que a TAP tem vindo a executar, utilizando o aeroporto de Lisboa, é naturalmente um aspecto central para a recuperação da companhia. Para isso, parece evidente que é fundamental que os mercados do Brasil e dos Estados Unidos possam recuperar e responder positivamente. E se é verdade que o Brasil, algumas das restrições que estavam impostas já não existem, os Estados Unidos as restrições continuam, portanto a questão é saber quais são as expectativas que a companhia tem relativamente a esta matéria. The hub strategy. TAP has been using the Lisbon airport as its hub, and this is central to its recovery. The Brazilian and USA market, they're very important markets, and the Brazilian market has lifted some of its restrictions, but the USA market maintains its restrictions. I would like to know what the company's expectations are vis-à-vis these factors. Uma outra pergunta tem a ver com algo que tem sido bastante divulgado publicamente, que é a contestação da Ryanair aos apoios às companhias europeias, não apenas naturalmente à TAP. A questão principal, que me parece muito relevante, é saber se esta contestação poderá ter impacto na avaliação de reestruturação, do plano de reestruturação por parte de Bruxelas. As for the complaints that Ryanair has made about the subsidies awarded to European companies and not just TAP, how do you think this can impact the restructuring process when it comes to the approval or the assessment by Brussels? Finalmente, uma última questão tem a ver naturalmente com as regiões autónomas. Há naturalmente uma preocupação muito grande dos cidadãos das regiões autónomas, da Madeira e dos Açores, em relação ao futuro da TAP. Como é compreensível, esses cidadãos vivem no meio do Atlântico e a única forma que têm de sair das suas regiões é, na maior parte dos casos, a partir do avião. A TAP ocupa um papel central nessas regiões, em particular na Madeira, não só para a mobilidade dos cidadãos, mas também para as questões relacionadas com o turismo. A pergunta é muito clara. Para que haja uma defesa, de alguma maneira, coerente, consistente com aquilo que são os objetivos da reestruturação da TAP, era importante que fosse claro aquilo que é a estratégia do ponto de vista de rotas e de campanhas que a TAP tem. Vou dar um exemplo muito concreto para que se perceba a pergunta. Eu tenho acompanhado algumas campanhas da TAP, muito recentes, e uma delas tem a ver com uma campanha para Ibiza. Ora, Ibiza é uma ilha espanhola, com um turismo concorrente com a Madeira, e que a TAP faz campanhas de 64 euros. E uma viagem para a Madeira, nesta altura, custa mais do que 200, só ir e vir 400. Era importante que se percebesse esta estratégia no quadro daquilo que é a reestruturação da TAP, para que os portugueses que estão, naturalmente, a disponibilizar meios financeiros avultados para salvar uma companhia que é crítica para o país, consigam perceber exatamente onde é que cabe, melhor dizendo, esta estratégia. Muito obrigado. Finally, I'd like to talk about the autonomous regions, namely the concerns shown by the people who live in these autonomous regions of the Azores and Madeira. They're concerned about the future of TAP. They live in the middle of the Atlantic, and for most people, the only chance of getting out of there is by flying out. TAP plays a central role in their lives and in the lives of people of the Azores and Madeira, not just their lives, but also for tourism.
Now, I'd like to understand about if TAP has a clear strategy about the routes, for example, and their campaigns. For example, I've seen recently that there's a campaign regarding Ibiza, which is a Spanish island, which is a direct competitor of Madeira, and you have flights to Ibiza that cost 65 euros. A flight to Madeira, it costs 200 euros, a return flight 400. So I would like to understand the strategy, because the Portuguese people who pay billions of euros into this company need to realize where this strategy fits. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, à Sra. Deputada Isabel Pires. Faça favor. Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar, em primeiro lugar, a Sra. Presidente Executiva da TAP, numa audição em que, por esta altura, seria de facto expectável que, enquanto Presidente Executiva, pudesse também dar aqui ao Parlamento já mais informação sobre aquilo que nos parece essencial neste momento, que tem a ver com o plano de reestruturação e a retoma da atividade da empresa. Thank you very much for being here. At this point in time, I would expect the CEO to be able to give us more information about essential matters, namely the restructuring plan of the company and its recovery. Neste momento ainda sobre o plano de reestruturação ainda paira alguma incerteza sobre o futuro da TAP, estará ainda nas mãos da Comissão Europeia, avançou para o processo de investigação aprofundada, sem uma data prevista para a sua conclusão. O Governo admitiu que eventualmente isso poderia acontecer até ao final de outubro, não sabemos se é possível garantir que assim seja ou não, mas em primeiro lugar, perguntar-lhe qual é que é a sua expectativa relativamente à finalização deste processo. For the restructuring process, there's now an ongoing investigation by the European Commission, and there is no end date for that investigation. The government said that it could happen by late October, and I'd like to know what your expectations are regarding this investigation. All this process. Apesar de ainda não existir de facto esta resposta de Bruxelas, e já tivemos a oportunidade em outros momentos de criticar a forma também como foi aqui conduzido este processo de ligação com Bruxelas, aquilo que nós não nos podemos esquecer é que o plano de reestruturação já está, na verdade, a ser aplicado há muito tempo na TAP, e isso tem tido consequências muito óbvias e tem tido consequências muito duras, nomeadamente do ponto de vista dos trabalhadores. I don't know what the response from Brussels will be, but as for the restructuring process and the restructuring plan, it's already in application. It has been for a long time, and it has had some tough consequences, and I'm especially talking about the workers. Nesse sentido, nós de facto estamos a falar, e a Sra. Presidente referiu na sua intervenção inicial, de uma empresa que tinha cerca de 10.600 trabalhadores, para um número muito mais diminuto neste momento. Tivemos cortes salariais bastante grandes, uma redução do número de trabalhadores brutal, que tem consequências sociais e tem impactos na atividade da própria empresa muito grandes, na verdade, nós neste momento temos já cerca de 2.000 trabalhadores, um pouco mais, que neste processo saíram já da TAP, e não podemos dizer, se quisermos ser sérios, que saíram sem qualquer problema, até porque isto creio que desrespeita bastante os milhares de trabalhadores que saíram até agora, mas antes deste processo tivemos já mais de 1.000 trabalhadores, seguramente cerca de 1.300 trabalhadores, que já tinham saído da empresa por término de contratos ou não renovação dos contratos, e portanto já estávamos a falar anteriormente de uma redução significativa de trabalhadores, nomeadamente
tripulantes de cabine, a que agora ainda acresce o despedimento coletivo de 82 trabalhadores que está em curso. E, portanto, gostávamos de perceber qual é que é a visão e como é que a atual Presidente Executiva da TAP olha para este processo e quais é que são as consequências reais que isto poderá ter na atividade diária e operacional, que já nos têm chegado alguns relatos que está a ter impactos do ponto de vista operacional. The company used to have approximately 10,600 workers, and now it's decreased a number. There's also been a cut in salaries, and this has not only social impact, but also an impact on the company. So you said that 2,000 people left, and to be fair, we can't say that they left without any issues, without any problems. But before these 2,000 people left, approximately 1,300 had already left because either their contracts ended or the contracts were not renewed. And we're talking mostly about cabin crew, and there's also this additional court case of the 82 people of the collective licensing. So I'd like to see how you see all this, and how do you think this will impact the day-to-day operations of the company? And we've heard it through the grapevine that there's already a significant impact. Relativamente à retoma da atividade, tem havido algumas notícias um pouco melhores, outras nem tão boas relativamente à retoma que a TAP tem tido, mas do ponto de vista operacional há um tema que é muito importante, tem a ver com as slots, que são uma grande parte do futuro da própria TAP, e gostaríamos de colocar aqui algumas questões sobre o facto da TAP ter já abdicado de algumas slots. For the recovery, well, we see that we keep reading that some news are good, other news is not so good, but I would like to talk about something that is crucial, especially from an operational standpoint, that's the slots. This is crucial to the future of TEP, and so I'd like to ask you some questions about that. Se numa primeira fase o Governo disse, e bem, parece-nos que queria manter todas as slots, depois de Bruxelas ter dito que esta decisão poderia, e vou citar, não estar fundamentada numa análise quantitativa, a verdade é que acabaram, e corrija-nos se estivermos errados, acabaram por deixar cair as tais 10 slots. E perguntamos porque é que esta decisão foi então tomada, se o Governo inicialmente tinha dito que não era essa a intenção. First stage, the government had said that they'd like to keep all the slots, but then after the European Commission said that there was no basis, no quantitative basis for this, the government decided to drop 10 slots. We'd like to know the rationale behind dropping these 10 slots. Por último, há uma matéria que, entre outras matérias que já foram entretanto levantadas, portanto para a economia de tempo não irei repetir, mas há uma que ainda não foi levantada, que tem a ver com a relação entre a TAP e a Ground Force, que sabemos que é uma relação que sempre foi muito estreita, até porque até determinada altura fizeram parte da mesma empresa, e sabemos que a Assembleia de Credores da Ground Force está marcada para o dia 22 de setembro, e portanto acho que é importante percebermos do ponto de vista da Presidente Executiva da TAP, sendo que a TAP tem um papel fundamental na Ground Force, não só como acionista, mas também como principal recebedora, digamos assim, dos serviços da Ground Force, como é que tem olhado para esta relação estratégica entre as duas empresas, e que estratégia é que tem enquanto CEO da TAP para a relação futura, sendo que existem aqui muitas críticas que têm sido levantadas ao privado na forma como tem atuado nesta empresa, e que tem também tem como consequências possíveis negativas para a TAP também ao longo deste último ano, e portanto precisávamos de perceber qual é que é a estratégia que a TAP vai adotar relativamente à Ground Force. E agradeço.
address the relationship between TAP and Ground Force. There's always been a close relationship between these two companies, but now there's a creditor assembly on September 22nd, and TAP is a key company for Ground Force, not only because it's a shareholder, but also because it uses its services. So I'd like to know how you see the strategy for the future. There's been a lot of criticism of TAP's actions vis-a-vis Ground Force, also because there have been negative consequences both for Ground Force and also TAP. So my question is about how you see the strategy with this company. Muito obrigada, Senhora Deputada. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, Senhor Deputado Bruno Dias. Faça favor, Senhor Deputado. Obrigado, Senhora Presidente. Quero começar por cumprimentar a Senhora Presidente Executiva da TAP, cumprimento todas as Senhoras e Senhores Deputados. A primeira questão que eu gostaria de colocar à Senhora Presidente Christine Wimier-Widmer tem a ver com a questão do despedimento coletivo que está a acontecer. Has to do with the collective firing of these 82 people. Nós temos conhecimento que, quer na manutenção e engenharia, quer na própria operação de transporte aéreo, existe neste momento uma capacidade instalada que já está aquém das necessidades do serviço da companhia. Não apenas aquilo que está a acontecer em relação aos serviços e operações de manutenção aeronáutica, como também o facto de, durante o mês de setembro e agosto, terem sido muitos os tripulantes que tiveram planeamento com horas extras. E, portanto, se nós temos uma necessidade de pagar horas extras a trabalhadores e a necessidade de adiar serviços e cancelar serviços na manutenção, então não estaremos nós, desde já, perante a necessidade de retomar trabalhadores e de readmitir trabalhadores, em vez de continuar a impor esta lógica de destruição de postos de trabalho e de mandar trabalhadores embora da companhia. Comes to maintenance, engineering and air transport, the installed capacity, it seems, is already below the actual needs of the company. Let me give you an example. In August and September, apparently many cabin crew had to work overtime. So if we're paying for overtime, why do you think we have to postpone or even cancel maintenance and engineering actions or activities? It seems to me that we need to take in more people and not fire them. Por outro lado, relativamente ao próprio processo de despedimento coletivo, que neste momento abrange 82 trabalhadores, a verdade é que neste quadro estão em causa não apenas aquelas 82 pessoas, mas está em causa um processo que serviu para intimidar milhares de trabalhadores na TAP. Esta ameaça, este clima de intimidação que foi utilizado como arma de arremesso para os trabalhadores da companhia, eu pergunto se a situação de despedimento coletivo e a dimensão do número de trabalhadores que está aqui em causa, estamos ou não perante um ato não de gestão, mas uma opção, eu diria, de política por parte da administração da TAP, que para mais não era inevitável. Eu peço até a confirmação e pergunto se não considera a Sra. Presidente Executiva que este era um ato não inevitável, aliás, tendo em conta a resposta da Comissão Europeia ao PCP no Parlamento Europeu, que confirmou por parte de Bruxelas a informação de que não há qualquer obrigatoriedade ou imposição de despedimento em processos de reestruturação.
there's this issue with the collective firing of 82 people. And this all seems to be part of a process of intimidation and the creation of a climate to intimidate people. All this procedure to collectively fire these 82 people does not seem to be a management decision, rather a policy decision. And in no way does this seem inevitable. This seems avoidable, and my assessment is also supported by the European Commission, that when replying to my party's questions in the in Brussels, said that there was no need for firing people in restructuring processes. Perante esta resposta da Comissão Europeia e perante a evolução do mercado da aviação civil, em que nós verificamos claramente que há um espaço que está a ser deixado pela TAP a outras companhias e que naturalmente está a ser ocupado por essas outras companhias, nós precisamos de saber se estão a ser abandonadas áreas de grande importância para a TAP, e eu estou-me a lembrar do exemplo que a Sra. Presidente conhece bem certamente, da Air France, que anunciou para breve o início da operação que passa a voar entre Paris e Maputo, em Moçambique. All this and the evolution of the civil aviation market right now, I'm wondering whether or not TAP is creating a vacuum here that will be seized by other companies, and they already seem to be doing so. For instance, TAP is leaving behind some important assets, and I'd like to stress that Air France, for instance, right now announced that they will be starting a route between Paris and Maputo in Mozambique. Eu gostava de perguntar ainda que orientações estão a ser seguidas quanto à organização e estrutura da TAP enquanto companhia. Pergunto se há uma divisão em curso entre voo, manutenção e engenharia e sede, se há ou não uma segmentação entre voo e manutenção e engenharia, mesmo do ponto de vista corporativo ou empresarial, e relativamente ao outsourcing, porque não é só a operação de transporte aéreo que é fator crítico para a vida da TAP, o outsourcing em áreas estratégicas, mesmo que não sejam core business, pode ser comprometedor da autonomia estratégica da companhia. E eu pergunto então o que é que está previsto em matéria de outsourcings, o que está a ser feito, o que tencionam fazer e, desde logo, na questão das tecnologias de informação, o que é que está a acontecer perante um serviço que já está largamente entregue a terceiros. Por outro lado, lembro-me do que aconteceu com o controle do sistema de reservas no processo Swissair, já há bastantes anos, que foi um problema da maior gravidade. TAP is going to be organized internally in terms of flights, maintenance and engineering, and HQ, how it's going to be set up. And I'd like to ask also some questions about outsourcing, because TAP is not just about the flights and the air transport, but when outsourcing some services, it can affect the strategic autonomy of the company. And I would like to know what the status is and what the future will bring. Also, when it comes to IT, we know that these are crucial services and some are already assigned to third parties. And I'd just like to mention the chaos created by the change in reservation system by Swissair some years ago. A minha última intervenção, a minha última parte da minha intervenção tem a ver com o setor do handling e a situação da ground force, já aqui referida. Qual é a perspectiva para o futuro do handling e se mantém aquilo que estava anunciado com cortes significativos nessa área, com
a ameaça sobre os 2.400 trabalhadores da Ground Force nesta matéria, qual é a posição que o representante da TAP, quer na Comissão de Credores, quer na Assembleia de Credores, tem como mandato, e nessa matéria qual é a perspectiva que está colocada. E mesmo a terminar, uma questão que tem a ver com a frota. A Sra. Engenheira referiu na sua intervenção inicial que em final de 2020 a TAP tinha a frota em 96 aeronaves, menos 9 que no período anterior de um ano. 96 em final do ano, estará em 94 agora, de acordo com o comunicado de resultados de há poucos dias, e eu pergunto qual é o número de aeronaves que está prevista para o final de 2021 e 2022. Se mantém a perspectiva que estava colocada com a velocidade, digamos, da retoma apontada pela própria companhia e face às previsões da IATA. Muito obrigado. Ground Force, what are the prospects? Do you think you'll keep the announced cuts that threaten the livelihoods of 2,400 people? And what is the positioning of TAP in the creditors' assembly, for instance? Also, when it comes to the fleet, you mentioned that in late 2020, you had 96 aircraft, 9 fewer than the previous year. And if I read the report correctly, now you have 94 aircraft. And I'd like to know what the prospects are for late 2021 and 2022, and whether or not you're going to keep the prospects that were announced and published by IATA. Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, a Sra. Deputada Cecília Meireles. Faça favor, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar a Sra. Presidente da TAP e dizer-lhe que ouvi com atenção a primeira parte da sua exposição e gostava de lhe dizer que para nós, aqui neste momento, para além daquilo que disse, que tem relevância e sobre a qual gostaria de a questionar, mas que tem sobretudo a ver com a decisão que o governo português tomou, e eu sobre isso farei perguntas ao governo, eu gostava de lhe fazer perguntas sobretudo em relação ao presente e ao futuro da TAP. Começando, em primeiro lugar, por lhe colocar questões em relação aos fundos públicos e aos fundos públicos injetados na TAP. Some questions that have to do with the government's actions, but I'll ask those questions of the government. So, to you, I'd like to speak about the present and the future of TAP, and I'd like to begin by talking about the public funds injected into TAP. Eu gostava que a Sra. Presidente nos pudesse dizer, até este ponto, nós sabemos que em 2020 foram injetados cerca de 1.200 milhões de euros na TAP, sabemos que este ano já falamos em 462 milhões de euros, gostava que confirmasse estes dois números e que me dissesse se é verdadeiro que até ao fim deste ano provavelmente haverá uma nova injeção de 500 milhões de euros de fundo público, e se é verdadeiro que haverá cerca de 990 milhões de euros ou 1.000 milhões de euros inscritos no próximo orçamento para 2022 para injeção pública na TAP. E gostava apenas que tivesse noção deste número. Nós estamos a falar de uma injeção de dinheiro público na TAP de cerca de 3.200 a 3.700 milhões de euros. Este ano, no ano de 2021, o dinheiro que Portugal vai gastar com o apoio a toda a economia em função do Covid, a todas as famílias e a todas as empresas, é de cerca de 3.800 milhões de euros. E, portanto, o que nós estamos a planear pôr na TAP nos próximos anos é no total igual a tudo o que vamos gastar com toda a economia, todas as famílias e todas as empresas este ano, para ter a noção da dimensão do esforço que o país está a fazer com a TAP. Muito obrigada. Recap some of the data. You said that the state had given to TAP in 2020 1.2 billion euros. In 2021, so far, you've received 462 million. And it's expected that by the end of the year, you'll receive a further 500 million. There's also a line in the budget for 2022 of 990 million to 1 billion euros.
So basically, we're talking about 3.2 to 3.7 billion euros injected into TAP. And I'd like to give you a frame of reference. I'd like to remind you that in 2021 in Portugal, the state will spend with all the support funds for all companies, all families, everything regarding the support for COVID-19 will be 3.8 billion euros, which means that TAP will be getting exactly the same amount that will be spent in all the remaining sectors of the economy this year. Gostava também de um ponto de situação em relação aos trabalhadores. Gostava de saber quantos trabalhadores, em função de acordos e de outros expedientes, já saíram da TAP, face ao que existia em 2019, e quantos estão neste momento num processo de despedimento. E também quantos trabalhadores foram alvo de uma redução salarial e de quanto é que foi essa redução salarial em cada uma das categorias. Gostava também de saber, em relação ao plano de reestruturação, e esta é a pergunta mais essencial, exatamente em que ponto é que está a situação e quando é que se espera uma decisão final de Bruxelas em relação a este plano de reestruturação. For the human resources, I would like to know how many people have left since 2019 and how many processes, firing or licensing processes, are ongoing right now. I'd also like to know the amount of the cuts in salaries and how much by each category. Also, concerning the restructuring plan, I'd like to know the status quo and whether or not you know when Brussels will come to a decision regarding the plan. Em relação à reestruturação em si mesma, e sabemos que um dos critérios da sua escolha, pelo menos foi isso que foi publicado, tem a ver com o facto de ser uma especialista também em reestruturações, deu muitos dados em relação à economia e ao impacto da TAP na economia. Eu gostava de chamar a atenção para o óbvio, é que se a TAP desaparecesse não significa necessariamente que todos esses efeitos económicos desaparecessem, poderia haver uma substituição. E, portanto, o que eu gostava de saber, para podermos falar com racionalidade, o Governo garantiu que tinha estudado o cenário do encerramento, ao contrário, aliás, do que tinha dito em reunião. Eu gostava de saber se alguma vez viu esse estudo e se o pode enviar ao Parlamento, porque o CDS já pediu várias vezes esse estudo, o que aconteceria num cenário de encerramento da TAP, e o Governo diz que estudou esse assunto, mas recusa-se a partilhar o estudo. Eu gostava de saber se viu esse estudo e se conhece esse estudo. E também sobre esta matéria, gostava de lhe perguntar se lhe parece que a TAP poderia ter sido alvo de uma solução semelhante ao que foi noticiado que aconteceu com a Alitalia, que passa pelo encerramento e pela passagem de alguns ativos estratégicos para uma outra empresa. Se essa era uma solução possível para a TAP ou não, na sua opinião, e porquê? Restructuring itself. You were called in because you are apparently a specialist in restructuring processes. So you did mention the economic impact that TAP has on the Portuguese economy. But if TAP were to disappear, then that doesn't mean that the economic effects would disappear. They would just be, TAP would just be replaced by something else. Also, the government says they have done a study about the possible winding down and closing of TAP. But they have not shared the study with us. Do you know of the study? Have you seen it? And would you share it with us? Also, I'd like to know if you've thought about a solution like Alitalia, which was closed down, but some strategic assets were moved to another company. Do you think this could happen with TAP? Por último, gostava também de lhe dizer que, do meu ponto de vista, o principal objetivo é que a TAP não seja um sumidor de dinheiros públicos. E eu acho que todos os partidos concordarão com isto, mas eu acho que há algumas decorrências desta afirmação. A primeira é que, para a TAP deixar de ser um sumidor de dinheiros públicos, tem que parar de dar prejuízo e tem que passar a dar lucro.
E, do meu ponto de vista, isso não acontece se ela for gerida em função de todo o tipo de reivindicações e se cada decisão de gestão e cada decisão de rota for decidida em funções de critérios políticos e de reivindicações políticas e não de decisões de gestão. E queria deixar isto muito claro. Mas é precisamente pensando nisso que também gostava que nos deixasse muito claro o seguinte, em relação a várias apostas que a TAP tem feito. Eu sei que já falou de uma aposta no aeroporto do Porto. Eu gostava de lhe dizer que tenho noção do enorme desinvestimento que a TAP fez no Porto. A TAP era responsável em 2007 por 55% dos passageiros no aeroporto do Porto. Em 2014 era apenas por 25% e ultimamente já estava nos 12%. O que eu entendo é que se o objetivo é revitalizar ou dar vitalidade a uma determinada região, isso não tem necessariamente que ser feito através da TAP. Pode ser feito, por exemplo, como diz a Associação Comercial do Porto, através de outros programas de captação de rotas e de investimentos semelhantes. Mas para tomar essas decisões é fundamental perceber, afinal de contas, a TAP vai voltar a investir no aeroporto do Porto ou pura e simplesmente o estabelecimento de rotas a partir do Porto, sobretudo de rotas transatlânticas a partir do Porto, está fora da estratégia da TAP e isso levar-nos a apostar noutras companhias. É isto que eu gostava de entender de forma absolutamente clara. Muito obrigada. So the main goal in this is to stop TAP from being a drain of public funds. And the way for this to happen is to have TAP not operating at a loss, but at a profit. But this will never happen if all the decisions made vis-à-vis routes and other decisions are not made. This will never happen unless they are made based on management criteria and not policy criteria. Talking about the Porto Airport, TAP has said that it has invested, but in fact there have been many cuts regarding the operations in the Porto Airport. In 2007, TAP was responsible for 55% of the passengers in that airport. In 2014, responsible for only 25%. And as of late, only for about 12% of the passengers. So if the goal is to breathe life into a certain area, this doesn't have to go through TAP. We can resort to other programs and other investment. But we have to understand whether or not TAP plans to invest in the Porto Airport, because we'd like to know if the transatlantic routes from Porto have been already ruled out or not. Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS da Iniciativa Liberal, Sr. Deputado João Coutrinho. Bem, está mal. Peço imensa desculpa, Sr. Deputado. Não, já me disse no parlamentar, já está tudo desculpado. Dou agora a palavra novamente à Iniciativa Liberal, ao Sr. Deputado João Coutrinho. Faça favor e peço imensa desculpa. Muito obrigado, Sra. Presidente, pela sua amabilidade e por deixar intervir nesta comissão. Cumprimento a Sra. Presidente da Comissão Executiva da TAP, Madame Christine Romière-Widener, e dizer-lhe que sou deputado da Iniciativa Liberal, o partido que desde o princípio se opôs a esta operação e intervenção do Estado na TAP, mas que chegados aqui só nos interessa falar de futuro e de estratégia. From the beginning, the government's intervention in TAP, but since we're at this point, now we only want to talk about the future and strategy. Nesse sentido, a primeira pergunta é: acha que a TAP vai manter a dimensão de frota e os slots necessários para manter o hub em Lisboa? E que razões tem para acreditar nessa manutenção? TAP will keep its fleet size and slots in order to be able to maintain the hub in Lisbon, and if so, why do you think that? Existe algum acordo com a empresa norte-americana JetBlue do ex-acionista David Neeleman relativamente às rotas do Atlântico Norte que são importantes para o feed do mercado americano para o hub de Lisboa? E se existir esse acordo, que compromissos contém? The JetBlue vis-à-vis the North Atlantic routes, and if there's a deal which feed the American market, and if so,
what are the contours of this deal? Terceira pergunta é basicamente a que a deputada Cecília Meirelles já colocou sobre os fundos que já estão e irão ser alocados à TAP, mas com esta adenda. A partir de 2023, o Ministro das Finanças, João Leão, já disse que não haverá mais fundos para a TAP. Se estes fundos já mencionados não forem necessários, qual é o plano B? Already been asked about how much money TAP receives, but I'd like to add something. The finance minister has said that as of 2023, TAP will not be getting any more money. So if the funds allocated to TAP are not necessary, what will happen to them? Not necessary, no, not enough. What will happen? E, finalmente, a pergunta estratégica mais importante. Como é que a TAP se vai adaptar a duas alterações estruturais que a pandemia trouxe? O aumento da concorrência das low cost no longo curso, especialmente nas rotas do Atlântico Norte, que é uma concorrência que vai ser inevitável. E 2, a redução estrutural do número de viagens de negócios que afeta a economia da aviação comercial, especialmente do longo curso na América do Norte. Finally, there's going to be two structural changes, namely the increase in competition from low-cost companies, especially in the North Atlantic routes, and the severe decrease in business trips also relating to the same area. What do you think will happen? It's not a question about what you think will happen, it's how will the TAP strategy adapt to it. TAP strategy adapt to it. Muito obrigada, Sr. Deputado João Cotrim. Não havendo mais inscrições para esta ronda única, dou agora a palavra à entidade convidada, a Sra. Engenheira Christine Widner, para uma intervenção de 12 minutos. Faça favor. Thank you very much for all these questions. So I will try to go through a number of answers and give the floor to the translation, step by step. Vou tentar ir passo a passo, dando também oportunidade ao intérprete para trabalhar. First, just to reposition the context and a number of questions that have been asked on the collective dismissal plan and also the consequences for employees, being when we started contractors, but also employees of TAP. I think that it's fair to recognize that from a plan that was very ambitious, today we reach a number of employees that will leave the company under the collective dismissal agreement of 78. We didn't stop working hard in trying to find solutions not to reach a situation of collective dismissal. The fact that we have been launching this plan was a question of survival, because when you have what was described, I think, decrease in revenue that was, first in 2020, 74%, or in 2021, 41% compared to previous year, your structure. Nós deixámos de ouvir, não sei se nos estão a ouvir. Senhora Presidente. Os problemas não se ficam pelas tantas. Nós estamos a ouvir com interrupções. Eu pedi aos senhores deputados que nos acompanham online que desliguem os áudios. Agradecia então à senhora Presidente que continuasse.
contextuais. A questão do despedimento coletivo, e tudo isto tem consequências, como é óbvio, envolve empreiteiros da empresa e trabalhadores. É um plano ambicioso, temos planos ambiciosos para a empresa. Temos aqui a questão de 78 pessoas num processo de despedimento coletivo e nós estivemos à procura de soluções. Mas nós estamos agora neste momento a atravessar um plano de sobrevivência e, como se disse muito bem, as receitas em 2020 caíram 24%, em 2021 caíram 41%. E, portanto, esta estrutura toda de custos não era sustentável. Portanto, este processo tem sido um processo todo muito complicado, mas temos de facto um processo de despedimento coletivo de 78 pessoas. A number of subjects that have been asked on the restructuring plan. First, as you know, the restructuring plan process is a discussion with the European Commission that is led by the government. Of course, we are supporting this process by providing, data and by providing discussion with government, but or the questions that are about date or expectation of date are to be asked to the government. From our, involvement in this process and with the current process, what is going on? So, as already mentioned, we are not waiting for the approval of the process, and the company has been doing a lot of things. So we talked about the decrease of the number of employees. That has been a very difficult one, but it's not the only thing. We mentioned the fleet that has to be decreased because of the lower demand of the industry. Just to remind everybody that we will not recover on a worldwide basis the level of 2019 before 2024. So the measures we take are not short-term, non-thought measures, that are measures that have been defined because of a world industry that will take time to recover if we recover the way we were working before. Do processo de reestruturação. Isto é um processo que está a decorrer entre a Comissão Europeia e o Governo e o nosso envolvimento passa pelo fornecimento de dados. Quanto a datas de conclusão deste processo, terão que se dirigir ao Governo. O nosso envolvimento é mais ou menos esse. Neste momento, nós não estamos à espera que este processo esteja concluído, já estamos a agir, estamos a fazer muitas coisas, já se falou nos cortes de pessoal, mas há mais. Também estamos a reduzir, por exemplo, o número de aviões, que também se deve à quebra na procura, e é preciso não esquecer que a recuperação global para valores de 2020, anteriores a 2021 só irá ocorrer em 2024. Portanto, as medidas que estamos a tomar não são medidas não pensadas e medidas de curto prazo, são medidas que têm a ver com o que se passa numa indústria mundial que está a tentar recuperar o seu estatuto. To answer to some other questions about strategy and maybe some questions that were asked before about the positioning of TAP, I think that it has been quite described in the past, clear that TAP is a hub and spoke airline. We want to be positioned as a value airline and be sustainable long term. So all plans that have been developed so far, consistently with the future of the company, have been built and are now deployed without waiting for any next date, are deployed to ensure the sustainability of the company. It's fair to say that even 2019, TAP was already in a challenging situation. The pandemic has been putting the organization in a very critical situation, but the plan that is in place, that is already deployed and will deploy the next step, next year, is the best plan, applying, a number of best practices, innovation of the industry.
And is it true that we want also to deploy in TAP a number of initiatives, including a project like digitalization of the organization that are focused on bringing value not only to our customer, but also bringing digitalization to simplify the work of our employees. On Quanto à estratégia e ao posicionamento, é preciso não esquecer que a TAP sempre foi considerada uma empresa de bandeira e o nosso objetivo é que seja sustentável a longo prazo. E os nossos planos estão todos virados precisamente para isso, para garantir a sustentabilidade da TAP. A situação da TAP em 2019 era problemática e esta pandemia da Covid veio tornar uma situação problemática uma situação crítica. Mas os planos que temos passam por introduzir as melhores práticas e as melhores inovações da indústria, mas não só isso, temos várias iniciativas planeadas, entre elas a digitalização da empresa, não só para ser uma mais-valia para os clientes, como também uma forma de simplificar o trabalho da própria empresa. To answer to some question about some route strategy, one, for instance, and our positioning in Oporto, we have been confirming our winter season with transatlantic flights that are already be in the system to New York, from Oporto and to Brazil. And to the question about our rationale to launch flight and how we take decision on network, I must say that it's based on business case route by route. Route either like long haul that are the main asset for the organization, but also routes that are feeding our hub point to point that could be challenging if seen as a point to point, but feeding our long haul hub in Lisbon. But we confirm the flights transatlantic, and we also confirm the flight to Brazil from Oporto for this winter. Quanto às rotas e à estratégia, o que se falou do Porto, estivemos a ver o nosso plano para o inverno e podemos confirmar que vai haver voos do Porto para Nova Iorque e para o Brasil. Os restantes voos vão ser decididos também numa base casuística, vão ser analisados e decididos numa base casuística. Estou a falar dos voos de longo curso que servem também para alimentar o hub de Lisboa e point to point, mas em relação ao Porto e ao investimento no Porto, posso confirmar os voos de longo curso do Porto para Nova Iorque e Brasil. So on other points also that have been mentioned about some destination with promotional prices to other destinations than our islands. It's true that we did a promotion on Ibiza, but it was to launch a new destination. I can guarantee you that our new campaign that will promote Madeira will have very competitive prices. So watch this space. We are definitely supporting, promoting Madeira and working very well with the Turismo in Madeira and we want to do even more with them. Quanto às promoções, é verdade que havia uma promoção para Ibiza, que era um novo destino e estávamos a promovê-lo. Quanto à questão das novas campanhas para a Madeira, vai ter preços muito competitivos, estamos a trabalhar com a Madeira, queremos investir na Madeira e estamos a trabalhar com eles e com o turismo da Madeira, sendo certo que apoiamos esse setor. On another question for Venezuela, we are facing a difficult situation that is not in our hands because of some restriction to fly to Venezuela, with exemptions that are made only for humanitarian reason, such as TAP got for its Christmas operation this year again. And these exemption rules are being used as much as we can, and we try to use this exemption as much as we can to serve communities that want to reconnect to Portugal. But it's a challenging, situation that is not in our hands, but we'll do our best to serve the country on this one.
Quanto à Venezuela, é uma situação complicada que não está nas nossas mãos. Eles têm uma série de derrogações e nós vamos utilizar essas derrogações, como é, por exemplo, o caso dos voos da TAP para na altura do Natal, e vamos usar essas derrogações e exceções ao máximo para ir ao encontro das necessidades das comunidades que querem estar ligadas a Portugal. É uma situação difícil, mas que, como eu disse, não está nas nossas mãos. On the question that has been asked on the recovery process and where we are today, it's fair to say that we had a positive impact on what we call our forward booking, so our vision on the future sales, after, the confirmation of the opening of the borders with a customer coming from Brazil from 16th of September. This for TAP has a significant impact. Why? Because when you look at the significance important of Brazil in our point of sales, weight in our revenue has almost the equivalent importance as we speak, and strategic as Portugal. So it's true that opening the border of Brazil for us is a positive, move. On the opening of the borders of USA, difficult for me to comment because I think it's not a subject that we can control. But of course, we are ready and we will adapt if there is any change in the decision on borders. And it's what we have been doing for the last, 18 months and more by adapting and being flexible, trying to embrace, opportunity when they arise. Quanto à recuperação, eu posso falar-vos das vendas futuras. Tem havido pontos positivos, nomeadamente, por exemplo, a abertura das fronteiras com o Brasil a partir de 16 de setembro. É muito importante para a TAP, o Brasil. Só para vos dar uma ideia do peso que o Brasil tem nas nossas vendas, tem quase o mesmo peso que Portugal, por exemplo. A abertura das fronteiras com o Brasil é, portanto, uma coisa boa. Quanto à abertura das fronteiras com os Estados Unidos, é uma coisa que escapa ao nosso controle e, portanto, o que vos posso dizer é que vamos estar prontos e vamos adaptar-nos a quaisquer alterações, que é exatamente o que temos feito nos últimos 18 meses. Temos adaptado, temos sido flexíveis e sempre que surge uma oportunidade nós aproveitamos. On some comments or question about our relationship or agreements with some other airline, just to remind that we are part of a very powerful alliance called Star Alliance. So our partners, for instance, if we speak of the United States, we also have United as a partner, United Airlines. We have also a close relationship with JetBlue. Agreement, are something we are reviewing now, but we want to look at all these agreements to see how we can be more proactive and use this relationship to improve our revenue, and also to see if we could, in countries where we don't have a strong presence, benefit from the presence of another airline. It's a review that is ongoing, and of course, when we will have an announcement, you will be well aware. Quanto às nossas relações com outras companhias aéreas, recordo que fazemos parte de uma grande aliança, a Star Alliance, que nos Estados Unidos, por exemplo, inclui a United Airlines. Temos também uma relação muito estreita com a JetBlue e há um acordo que estamos a rever e a nossa intenção é ser mais proativos e aumentar as nossas receitas. E estamos sempre atentos para, por exemplo, num país onde não tínhamos grande presença, aproveitar a presença estratégica de uma outra companhia parceira nesse país. We also had a question about ground force. I think that it has been quite public and fair to say that TAP has been supporting ground force in difficult times, making sure that all employees would be paid at the end of the month. And that was something that, was challenging and asking us to find some solution that were a bit different than classical solution for a shareholder of a company. But we did it because
First, Groundforce is a strategic, a company for TAP because it's a handling company in our hub. And second, we want, a ground handling organization to be strong, to be efficient. That's why, anything that will be discussed next week, on the 22nd, on the Assembly of the Creditors, TAP will be a strong supporter of all scenarios that will confirm a bright future for the company. So it will be up to the administrator to look at the scenarios, but we can confirm our support for all scenarios for a bright future for Groundforce. Quanto à Groundforce, a TAP sempre apoiou esta empresa e apoiou a empresa, nomeadamente, quando houve necessidade de pagar os salários. Foi uma situação muito difícil, mas tivemos que procurar soluções que divergissem das soluções clássicas tomadas por um acionista tradicional. Quanto à Groundforce, é um parceiro estratégico, porque trata do nosso handling, do nosso hub, e queremos que seja uma empresa forte e eficiente. E é por isso que, dia 22 de setembro, na Assembleia de Credores, vamos estar atentos e vamos apoiar todos os cenários que permitam um futuro risonho para a Groundforce. É claro que tem que ser analisados pelo administrador, mas a TAP apoia todos os cenários com um desenlace feliz para a Groundforce. Okay, on another question asking about what our strategy, our recovery process, and how do we study new routes, new destination, new market, and how we assess competition. The aviation industry has a quite transparent understanding on what is going on because all the destinations are available. It's public information, and the market share of airlines also is public information. So we are studying on a regular basis, if not every day, potential new destination, changing in schedules, change in frequency. And for instance, we launched new destination to Punta Cana and Cancun because it was the right time for us, and these markets were open. As for other markets, we were not able to have the same capacities that we would love to because of borders. So this flexibility, TAP has flexibility with a network team and a revenue management team that are working very hard to make sure we study an opportunity. It's also fair to say that in our industry, one route could be a good opportunity depending on the origin and destination, could be very different for another origin and destination, even if the destination could be the same. But yes, we are looking at changes on the landscape and always studying the consequences on our business. Quanto à recuperação, e falou-se aqui de rotas, mercados e de concorrência, eu tenho a dizer que o transporte aéreo é uma área completamente transparente, as companhias aéreas são transparentes, toda a sua informação é pública, as cotas de mercado são públicas, as rotas são públicas e nós todos à procura de novos destinos, novos percursos. Por exemplo, agora temos novas rotas para Punta Cana e Cancún, outros destinos que queríamos não conseguimos concretizar devido a questões relacionadas com as fronteiras, mas temos uma equipa a trabalhar sempre para encontrar novas oportunidades. E uma rota pode ser boa ou má, uma rota para um mesmo sítio pode ser boa ou má, dependendo, por exemplo, da origem. Mas eu posso garantir que estamos sempre atentos ao que se passa e estamos sempre à procura dos melhores efeitos possíveis na nossa empresa. Eu agradecia peço desculpa interromper. I think that I'm not aware, and that the confirmation that we are using overtime. So we have been, dimensioning the workforce base on an activity that is the one that we are deploying today. It's true that there are peak situations, but we are managing with the level resources we have today. Of course, if we are growing quicker or faster that we expect today, and it's not the situation today,
We will see if we need to adapt, but so far, as you know, our industry has been much slower than expected to recover, because there was an expectation that the borders will be widely open, in this winter, and it's not at all the situation. Quanto ao pessoal, tanto quanto sei, não estamos a recorrer a horas extraordinárias. O que nós estamos a ter uma operação completamente dimensionada com o nosso funcionamento. E, portanto, penso que estamos com os recursos de que necessitamos neste momento. Mas, se crescermos mais, o que não é o caso neste momento, mas se crescermos mais, estamos atentos para adaptarmos a estas necessidades. A verdade é que o crescimento está a ser mais lento do que se esperava, porque neste momento esperava-se que houvesse fronteiras abertas neste inverno e não parece de todo em todo que seja o caso. Eu agradecia, Senhora Presidente, Senhora Presidente, está-me a ouvir? Está-me a ouvir? Eu agradecia que concluísse. If TAP was disappearing, and as somebody mentioned, as a specialist of the industry, I cannot support, a story like this one. Why? Because TAP today is serving destinations that are critical for Portugal, and we are talking exactly what we mentioned, connecting, the islands, but also connecting, the communities, the Portuguese communities, being, in South America, but being everywhere in the world. This mission that TAP will do sustainably and profitably, it's a mission that is difficult to see in another context with another organization, because the nature of what we do and the nature of our mission. So those are claiming that it could be replaced. I would be interested to understand why. And most of the people are claiming this positioning is based on point-to-point in Europe for many leisure positioning. But for TAP, we are talking about businesses, we are talking about communities, and we are talking also connecting, communities that have a lifeline with an airline. So it's a very different positioning. Eu agradecia que concluísse, porque já excedeu o seu tempo em cerca de 3 minutos. Para terminar, Senhora Presidente, faça favor. Yes, thank you for that. Quanto a quem fala do desaparecimento da TAP, eu, enquanto especialista, não posso apoiar esse desaparecimento da TAP, porque a TAP serve destinos críticos para o país, não só nas ilhas, como, por exemplo, na diáspora espalhada pelo mundo, não só na América do Sul, mas em todo o mundo. E isto é uma missão que nós queremos cumprir de forma rentável e sustentável, e não se pode descontextualizar as coisas. Este serviço é um serviço que faz parte da nossa natureza. Há quem fale neste desaparecimento da TAP, normalmente em relação a point-to-point na Europa, mas é preciso não esquecer que nós representamos comunidades que estão ligadas a um país por uma companhia aérea. To end all this answer, I would like to confirm that the plan we are deploying is today already showing positive effects that have been presented in the half-year result, with a significant decrease in cost, and we are starting to see a potential, increase in yield and what we call the revenue per available seat kilometer. That's exactly what we want to do for the next months and years for a full recovery with TAP being a sustainable company. Muito obrigada, Senhora Presidente. Damos então por... Não houve a tradução. Para concluir, gostava apenas de dizer que neste momento temos um plano que já foi aprovado pela AFIA, onde há uma redução dos custos, um aumento do rendimento e uma melhoria do valor ASC, e isto é o que nós queremos manter nos próximos meses e anos para que a TAP possa ser uma empresa sustentável. Muito obrigada, Senhora Presidente. Damos então por... Senhora Presidente, permite-me. Faço...
Tendo em conta as expectativas que foram criadas pela pergunta que eu fiz sobre o Porto Santo, que é uma pergunta muito simples, se permitia dar a oportunidade. Madame, j'ai coloqué une question très importante pour moi. Je suis élu pour Madère et Porto Santo. J'appelais sur la décision que la TAP a tenue sur les prochains hivers. Nous n'avons pas quelconque ligation pour Porto Santo, Lisbonne. C'est possible la révertibilité de cette décision? Eu peço desculpa, peço que se contenham com perguntas diretas. Fez uma interpelação ao Sr. Deputado à mesa no sentido de ausência de resposta por parte da Sra. Presidente Executiva. Vou dar uma tolerância de apenas uns segundos para responder, querendo a Sra. Presidente, faça favor. Did you understand the question? Yeah, I understand the question. So, the winter season that has been deployed has been, as asked, by some of the members of the parliament, be based on a business case, and the management decision has been not to deploy this route. I must say that we took this decision based on economic, dimension. We are always happy to restudy the route if there are some, information or facts that were missing in our business case. So we are a flexible organization, but so far the information that we have on the route are not allowing us to sustainably, fly this route this winter. Muito obrigada, Sra. Presidente. Damos então por concluída a presente audição, na sequência agora da tradução da resposta da Sra. Presidente. Faça favor. No inverno, quanto a esta questão, a rota, nós elaborámos um business case para esta rota de inverno e a decisão tomada foi de eliminar esta rota. Isto foi uma decisão tomada em critérios económicos. E se houver mais informação que permita rever o business case para alterarmos esta decisão, muito bem, falo-emos, somos uma empresa flexível, mas até agora não temos qualquer informação que nos permita alterar a decisão tomada de eliminar esta rota este inverno. Muito obrigada. Em nome da Comissão Eventual, agradeço mais uma vez à Sra. Presidente Executiva da TAP a sua participação nesta audição e agradecer também os prestimosos contributos que nos trouxeram. Agradecer também a participação de todos os senhores e senhoras deputados e lamentar o sucedido ali com a iniciativa liberal e pelo lapso na referência. Boa tarde a todos e continuação de um bom trabalho. Boa tarde.